Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. Olá, chegando para mais uma edição do nosso Metabase na cidade. Muito obrigado a você pela companhia. Mal de Alzheimer. Você já ouviu falar? Mês de fevereiro é também o Fevereiro Roxo, que é um mês para conscientizar a sociedade sobre o mal do Alzheimer. E hoje, então, esse é o tema e vai valer muito a pena você estar comigo de agora até o final desse podcast de hoje, que tem dois convidados muito especiais e eu já os apresento a todos vocês. Com a gente aqui, a nossa gestora da clínica Metabase. Muito obrigado a Séfora, muito obrigado, Séfora, pela presença. E o nosso convidado, o doutor Éder Castro, já são 30 anos de formado como médico, 24 anos só em Catalão, um dos neurologistas mais conhecidos e reconhecidos aqui na nossa cidade. O doutor Éder também está terminando o mandato dele como diretor da Federação Centro-Brasileira das Unimedes. Então, o assunto é o mal de Alzheimer. Tem muita informação, tem muito conteúdo para você acompanhar com a gente. Séfora, tema importante, seja muito bem-vinda. Faça as honras da casa, por favor. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui, né? Eu trabalhei com o doutor Éder muitos anos, né, doutor? Foram mais de 15 anos. 15 anos trabalhando junto. 15 anos trabalhando junto, então, assim, conheço ele como pessoa, né? Uma pessoa sensacional, uma pessoa muito competente. E como médico, né? Tecnicamente, não se discute o conhecimento dele, né? Além de tudo isso, é muito humano, é uma pessoa conhecedora, né, desse assunto, forte conhecedor desse assunto que a gente vai tratar hoje. Então, ninguém mais especial que ele para falar desse mal que tanto acomete as pessoas hoje, né, doutor Éder? Seja muito bem-vindo. Eu agradeço a presença, Séfora, e é um prazer estar aqui, né, conhecendo o Metabase, vendo o crescimento, né, da estrutura aqui. A Séfora, tive a oportunidade de trabalhar com ela no hospital Nasser Fayad durante muitos anos, né, sempre muito discreta, muito competente, né? Nunca vi ela nervosa, né? Mas quando ela está nervosa, ela disfarça bem, né? Mas eu acho que aqui para a clínica Metabase foi excelente aquisição. Ela está trabalhando aqui, que a gente sabe da seriedade do trabalho dela e da competência. É um prazer muito grande, viu, Séfora, tá aqui podendo falar dessa doença, né? A demência de Alzheimer. É a demência, na verdade a gente tem vários tipos de demência e a demência mais prevalente. Pois é, doutor Éder, a importância do senhor aqui é para a gente falar, jogar luz sobre esse assunto. É uma das propostas desse podcast Metabase da Cidade e capitaneado aí pelo presidente Diego Hilário, que tem essa preocupação em levar informação, conhecimento para os associados, os trabalhadores. Mas o projeto ganhou uma dimensão, uma proporção tão grande que hoje nós estamos indo além, não só para os trabalhadores, mas para a sociedade como um todo. Até porque o impacto que o Metabase hoje gera na cidade, não só em termos de negociações, que impacta financeiramente a sociedade, mas existe essa preocupação, e a prova viva disso é a própria Séfora aqui, com relação a essa preocupação do presidente da qualidade de vida, investindo na saúde do trabalhador. E a gente sabe que o trabalhador associado Metabase, muitos deles rodam turno. E tem a questão do sono. Qual é o impacto do sono? Eu queria que a Séfora também, né, abordasse, falasse sobre isso, porque tem os trabalhadores que rodam turno. Então, o sono está ligado, né, de que forma essa questão do mal de Alzheimer, né, Séfora? Isso. O sono, né, hoje ele tem qual relação com esse mal, né? É muito importante essa pergunta.
a estrutura do Metabase é importante. Eu vou até começar, talvez, do fim para o começo. Porque, montando essa estrutura da clínica aqui, Céfalo, é os pequenos cuidados, a qualidade de vida, a prevenção, tá aqui o trabalhador associado ao Metabase, tá de olho na glicemia, tá de olho na pressão, tá de olho num monte de coisa. São essas coisas que vão impactar na melhoria e na prevenção do Alzheimer. O sono é uma grande preocupação. Eu brinco, Céfalo, que eu já tenho 18 anos que eu montei a Clínica do Sono em Catalão. Para quem não sabe, a Clínica do Sono, que eu sou diretor técnico, foi a primeira clínica de sono do interior do estado de Goiás. Eu sempre gosto de inovar, né? Faz parte da minha personalidade inovar. E há muito tempo eu tenho observado o que né, e deixo até como sugestão, viu, Céfalo, né, para o pessoal aqui do Metabase, a conscientização dos trabalhadores, né, associados e até não associados, mas conscientizar esses trabalhadores da importância do sono. A gente não dá importância ao sono devida como deveria. Então, rodar turno já é muito desgastante, né? E principalmente a forma que o pessoal roda turno. Então, é desgastante, é cansativo. Então, tem que ter uma consciência ao trabalhador que ele trabalhou à noite, Céfalo, ele precisa descansar. Ele precisa descansar. Por quê? O déficit de sono, as doenças que vocês que estão aqui já devem ter percebido. Eu vejo muito paciente que roda turno, fala, eu comecei a rodar turno, eles engordam, eles ficam hipertensos, tá? Eles têm problema de memória, começa a ter falta de atenção, essas coisas. Você sabe por que acontece essas coisas? É pelo déficit de sono. Então, dormir pouco gera uma resposta inflamatória no corpo todo, inclusive no cérebro, propiciando um maior risco de desenvolver, por exemplo, uma demência de Alzheimer. Então, daí a importância do sono. Então, o déficit de sono, porque a gente vê, às vezes o trabalhador, ele não dá o devido valor ao sono. Então, é muito comum o cara sai do turno da noite, vou ali na lotérica, pagar a conta, vou aproveitar para fazer alguma coisa, e se sobrar um tempo naquele dia, ele dorme. Aí tem o problema de saúde e até o problema de risco de trabalho também. Com certeza, muitas pessoas que talvez estejam nos vendo agora estão vendo a importância de se tocar nesse assunto e estão até se vendo nessa realidade, né, Céfalo? Exatamente. A gente tem uma série aí de trabalhadores que trabalham nesse regime de turno, né? E, assim, uma das grandes vertentes que a gente tenta trabalhar aqui com eles é em relação ao sono, né? A gente tem uma equipe de psicólogos que fazem essa orientação, né? E alguns trabalhadores têm um programa que a gente tem, o Bem-Estar Bem, de uma determinada empresa, que passa pelo psicólogo fazendo essa orientação que o Dr. Éder acabou de falar, da importância do sono, né? Não somente para as doenças da memória e as doenças neurológicas, mas para todas, para o corpo saúde, em si, para a saúde em si. Né? Eu deixo até como uma dica, viu, Céfalo? Assim, não sei, né, como que é a estrutura, mas trabalhar o associado aqui sobre a conscientização do ambiente para dormir. O cara que trabalha à noite, eu não sei se a psicóloga... São essas orientações que a gente tem feito. Então, às vezes, até isso, eu fui, em último caso, até ir na casa do trabalhador e ver o ambiente dele. Falei, olha, você precisa do ambiente assim, assim, assim para dormir. E às vezes o Metabase tem aqui, um local onde ele pode comprar uma cortina blackout, né? Isso. Às vezes com desconto maior, para ele poder investir, porque o trabalhador, ele precisa investir no seu ambiente que ele vai dormir. Vai proporcionar isso para ele, né? Porque é diferente você dormir de dia, é mais complicado você dormir do que à noite. Vocês vão concordar comigo. A temperatura influencia, a luminosidade influencia, tem que conscientizar a família. Se o cara trabalhou à noite e é uma família barulhenta durante o dia, o cara não vai dormir. Né? Então, até isso tem que ter uma conscientização da família do trabalhador. Exatamente. Olha, esse assunto com certeza gera, né, pauta para um podcast só sobre isso. Sobre isso. Com certeza, até porque
doutor também tem essa especialidade, vamos dizer, no sentido de ter uma Sono. clínica especializada nisso, né? Então, e o assim, sono é fundamental. fundamental. Então, assim, o Alzheimer é uma demência, uma doença neurodegenerativa muito prevalente no grupo. Tem ocorrido, não é comum, sabe? Né? Até a gente estava aqui conversando antes, não é comum. Não é uma doença comum ocorrer Alzheimer em pacientes com idade inferior a 65 anos de idade. Isso é raridade. Então, até quando chega no consultório um paciente com 64 anos, com umas alterações, né, de memória, algumas coisas que você fica com o pé atrás. Você tem que descartar muitas outras coisas para que você consiga, e até alguns exames que você não pediria num paciente de 75, 80 anos de idade, num paciente novo, você tem que aprofundar essa investigação e você, às vezes, não consegue fazer um diagnóstico numa consulta. Às vezes, você vai ter que acompanhar ele durante uns 3, 4, 5, 6 meses para você realmente fechar um diagnóstico de uma demência. Doutor, quais são, assim, nós familiares, né? O que a gente percebe nessa pessoa e que pode nos acender um alerta, né? O que ele começa a apresentar? Olha, nada como familiar, ele conhece aquele paciente no dia a dia. Ele sabe a rotina dele, o que ele faz, como que ele é. Inclusive, quem está nos ouvindo aqui, quando tem um paciente com um problema mais grave de memória, eu recomendo aquela pessoa que tem um convívio maior com esse paciente que vá à consulta, de preferência, até anota. Cefra, são pequenos detalhes. Vai muito, assim, no início, são detalhes assim, pequenos que às vezes só quem está no dia a dia. Então, são contas que às vezes começa a esquecer de pagar, compromisso, que perde o horário. É um ato de cozinhar alguma coisa e a panela está queimando mais, ou às vezes está salgando muita comida, ou a comida está fazendo sem sal, esqueceu de colocar sal. Então, são esses pequenos detalhes que, quando chama atenção e que está interferindo, tá? Está interferindo, às vezes, um pouquinho ali no dia a dia, às vezes são pequenos detalhes, isso já é um sinal de alerta. Isso já merece uma investigação, uma avaliação. Então, esses pequenos detalhes que você vê, era meu tio, vamos dar um exemplo, meu pai não esquecia nunca de pagar uma conta, sistemático, né, sempre correto, recado, compromisso, não se atrasava, não tinha problema, e de uma hora para outra começa a surgir algumas coisas. Aí, eu diria que liga uma luz amarela. Tá, acho que é importante, né, a gente tratar desse assunto, mais uma vez reforçando a importância do mal de Alzheimer, nesse fevereiro roxo. Tem outras, né, patologias também que estão sendo trabalhadas durante esse mês. A gente destacou aqui por conta da experiência que tem o Dr. Éder com relação a esse assunto. Dr. Éder, mal de Alzheimer e um distúrbio cerebral, a diferença principal? Não, quando a gente fala de distúrbio cerebral, é muito amplo e vago, né? Então, assim, um distúrbio cerebral, qualquer doença pode ser um distúrbio, qualquer doença do cérebro pode ser um distúrbio cerebral. Por exemplo, uma epilepsia pode ser um distúrbio cerebral, um AVC pode ser um distúrbio cerebral, uma enxaqueca pode ser um distúrbio cerebral, né? Então, qualquer coisa pode ser um distúrbio cerebral. O Alzheimer não. O Alzheimer ele é uma doença, a gente chama de uma doença neurodegenerativa. É uma doença degenerativa. É uma doença que atualmente ela não tem cura, tá? Existe outros tipos de demência, chamar a atenção disso. Tem outras demências a característica do Alzheimer é que ela abre, né, um dos sintomas principais, e primeiro são as alterações de memória. Mas tem outras demências, por exemplo, que é menos prevalente, demência frontotemporal, que são alterações comportamentais primeiro, a memória que vem depois. Comportamento, rituais, essas coisas. Tem uma tal de demência de Pick também, até um tio meu que tem alterações parecendo Parkinson, tem o paciente... E ela é para pacientes mais jovens. Mais jovens, Acomete pacientes né? Então, de assim, de Pick, eu tenho um tio que tem,
e ele tem pesadelos à noite. Chegou uma época que ele teve até que dormir separado da minha tia, né? Então dá para diferenciar pelas características. Pelas né? características você pode diferenciar. Mas as características principais do Alzheimer é que o que dessas demências é a demência que mais afeta inicialmente a memória. E tem nuances também, tem até subcaracterísticas dessas demências. No caso, já foi colocado, né, uma doença autodegenerativa, progressiva, e ela ataca diretamente O cérebro. o cérebro. Chama beta-amiloide, há um acúmulo de proteína nos neurônios, né? São as células do cérebro, né? Que comunica o cérebro, faz o cérebro funcionar. Então, o acúmulo dessa proteína beta-amiloide faz com que desenvolva os sintomas dessa doença. E o acúmulo tem prevalência por determinadas regiões. Tá? Então, assim, esse acúmulo dessa proteína é que faz o desenvolvimento da doença. Existem estudos, né? Sempre estão chegando novos medicamentos. Atualmente chegou um medicamento que acho que ainda talvez não tenha no Brasil, né? Está chegando ainda, não é um medicamento barato, que em casos leves, tem que ser uma demência bem no início, não adianta ser uma demência já avançada, porque pode ter uma demência de Alzheimer avançada, moderada, leve, tá? Então tem essa classificação. Então, casos bem no início, essa medicação parece que ela ajuda a tirar um pouco dessa proteína. Poderia até melhorar a parte... um pouco, né? Ela ajuda a melhorar a memória da pessoa. Eu ia colocar, quando o senhor colocou a respeito dessas etapas, existem as fases e existem variações também, né? Estágios, né? Tem estágios, variações. Tem até classificações. Eu ia falar que tem até, são 7... CDR 0, 1, 2, 3, 4, 5. Existe uma classificação. Dependendo do grau de dependência do paciente, você classifica ele. Né? Às vezes, caso bem sutil, vai ser um CDR que a gente chama de 0,5. E aí vai graduando. Até quando você, para fazer relatório, essas coisas, você às vezes até coloca essa classificação. Algo que é importante também a gente destacar, o senhor acabou de falar a respeito desse medicamento, e isso é algo que me intriga muito, essa questão do quanto está avançada a medicina, o quanto estamos avançados em termos de tecnologia para o avanço de pesquisa e tudo. Alzheimer, o mal de Alzheimer não tem cura. E o que tem de novo? Seria esse medicamento agora para esse estágio inicial? Há quantas andas essa questão da tecnologia para beneficiar essas pessoas? Porque é só quem vive esse problema é que sabe que é algo muito complicado. É algo muito complicado, é difícil. Eu ainda vou chegar depois primeiro fala sobre essa questão da evolução da medicina, que não a gente parece que não vê, assim, a gente que está de fora, igual a questão do câncer, tantos e tantos anos que existe a doença e parece que não há evolução. Não tão rápido quanto foi, por exemplo, o caso da AIDS, mas nesse caso, então, depois eu quero ir para essa questão das famílias, que é importante, né? O impacto, né? Isso é importante, o impacto dessa doença nas famílias. O que eu vejo é o seguinte, tem muito conhecimento sobre Alzheimer, né? Bastante conhecimento, tem muito fake news também, mas o que tem de mais novo, que ainda está no incipiente, é esse tratamento com o uso de uma medicação que é injetável, né? E que ele ajuda, parece alguns estudos mostram que ajuda a reduzir um pouco desse acúmulo da proteína, né, beta-amiloide. Seria mais para aquele estágio inicial. Para o estágio inicial. Então, reverteria muito esse processo, né? Então, aplicando essa medicação. Os estágios avançados já não teria essa medicação resultados. Então, o de mais novo que a gente tem são para essas fases iniciais. Né? Agora, o que tem? O que a gente descobriu? Várias coisas no tratamento já tem que ser implementado, que atividade física retarda a evolução da doença, o convívio social do paciente retarda a evolução da doença, ele tem interação social, tem vários medicamentos no mercado que ajudam também, e quanto mais cedo você inicia o tratamento,
mais você retarda essa progressão. Doutor, acho que é uma dúvida, assim, das pessoas e me perguntam muito sobre isso também. Como que é feito o diagnóstico, né? Ele é puramente clínico, tem exames? De que forma que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico do Alzheimer, às vezes você não consegue fazer só em uma consulta, né? Às vezes você requer um tempo maior. Acompanhamento. Um acompanhamento. Ele é um quebra-cabeça, né? Então, quando você pega um paciente com suspeita, um paciente inicial que não tem diagnóstico, algumas vezes eu nem falo, tem uma doença neurodegenerativa, tem que acompanhar, às vezes você nem fecha o diagnóstico num primeiro momento. Mas ele vai desde a observação clínica, viu, Céfala? Os sintomas, os sinais, tudo, né? Você relatar. Uma bateria de exames de sangue você tem que fazer, né? Então você tem que investigar. Eu vou dar alguns exemplos simples: tireoide, algumas vitaminas que, se estiver carente, pode dar problema de memória, como a vitamina B12, VDRL, que é pacífico, tem que investigar. Então você acaba tendo que fazer um monte de exames primeiro. O exame de imagem ele é importante, uma ressonância principalmente. Se o paciente não tiver tanta condição, vai até a tomografia, não tiver acesso à ressonância. Mas a ressonância, às vezes, a família do paciente acha que a ressonância vai selar o diagnóstico. E não vai selar. Ela é só mais uma informação, um dado a mais. Não vai vir escrito lá, está com Alzheimer? A maioria das vezes, 90% das vezes, não vai vir na ressonância. Então, você junta exame de sangue, clínica, ressonância, né, que às vezes está até normal, e o paciente está com Alzheimer, viu? Às vezes a ressonância é boa e o paciente está com Alzheimer. Junta essas peças do quebra-cabeça e fecha o diagnóstico. Uma avaliação, às vezes, lá na minha clínica, eu tenho um psicólogo que a gente treinou. Existe vários, a gente chama de instrumentos de avaliação, são escalas. Então, esse psicólogo trabalha comigo, é treinado, e eu passo para ele fazer uma avaliação. Ajuda isso muito. Ajuda muito. Então, ele tem instrumentos, são instrumentos, a maioria deles, eu acho que, 96% desses instrumentos foram desenvolvidos em pesquisa fora do Brasil. Tem um tal de mini exame de estado mental, é só um exame de rastreio. Ele não serve para fazer, não é que você vai fazer lá o mini exame de estado mental e já vai fechar o diagnóstico do paciente. Tem uma técnica para aplicar esse mini exame, você tem que ler a técnica, como é que faz. É uma ferramenta a mais para dar o suporte. É uma ferramenta. E aí, naquela ferramenta, você vai fazer pergunta para o paciente. Me responde que dia que é hoje, onde você está, que jeito, quanto que é 100 menos 7? Esse é cálculo, para você ver a atenção do paciente. 100 menos 7. Ele se amplia bastante. Ele se amplia. Repete essas 3 palavras. Depois de um tempo, você pede para ele falar as 3 palavras que você pediu para ele repetir. Você entendeu? Então, tem vários tipos de instrumento que a gente usa lá na clínica e isso serve para complementar esse eixo para fazer o diagnóstico e até para acompanhar a evolução. Doutor Éder, é importante essa questão da família. Eu gostaria muito que o senhor falasse sobre isso. Eu acompanho muito o trabalho do NATA, do Amor Exigente também, inclusive devem ser convidados brevemente para estarem aqui conosco. O trabalho que eles fazem é de ajuda, principalmente com relação à família, porque é na família, no seio familiar, que dá todo o suporte para a pessoa que está vivendo aquele determinado tipo de problema. E no caso do mal do Alzheimer? Rapaz, pergunta excelente, viu, Céfala? É uma pergunta, assim... Eu nem sabia que o Amor Exigente faz esse trabalho com esse tipo de paciente. É uma novidade. Vou até te perguntar depois que a gente sair daqui como é que funciona. O trabalho do Amor Exigente é focado na família. Entendeu? Tem qualquer tipo de problema que envolve a família, eles dão esse suporte. Rapaz, a experiência é uma coisa, viu, que eu gostaria até de estudar mais, sabe? De estudar, de aprender mais. Eu quero uma hora ir para algum lugar. Sei lá, eu preciso aprender mais para auxiliar, porque é muito estressante você ter um paciente com uma demência de Alzheimer moderada ou grave no seio familiar. E eu estou falando isso porque a minha sogra, ela não tem Alzheimer, ela tem uma demência frontotemporal e ela não mora aqui, né?
mas a gente tem sentido isso na pele. Claro. É um quadro diferente do Alzheimer, mas a gente sabe o horizonte que nos prepara, como que vai ser difícil, né? É muito estressante. O cuidador adoece. Às vezes a família, viu, Séfora? A família pega e passa a responsabilidade todo dia só para uma pessoa, muitas das vezes. Na maioria das famílias. Acho que eu não estou mentindo, não, né? Então, passa só para a família, ninguém quer saber. Passa ali Ele toma conta, e né? toma conta. E esse a gente chama de cuidador. E o cuidador, ele estressa, ele adoece. É um ser humano, né? É um ser humano. Então, esse cuidador, ele precisa ter férias, ele precisa, no final de semana, sair para dar um espairecer, ir numa festa, alguma coisa. Alguém precisa tomar o posto dele na família. E muitas das vezes, na família, ninguém quer. A maioria. Recentemente, eu vi aqui num jornal, acho que eu vi pela internet, filha entra na justiça contra 9 irmãos para assumir a responsabilidade e ajudar a cuidar da mãe com Alzheimer. Eu vi essa notícia não tem uma semana. Não tem uma semana que eu vi essa notícia. A cuidadora entrou na justiça para chamar a responsabilidade dos outros filhos a respeito do cuidado com a mãe dela. Para você ver o tanto que isso é grave, estressante e preocupante. O estresse é total. E a maioria das famílias, eu quero, igual eu falei, eu quero estudar, eu quero uma hora me preparar para orientar essas famílias. Eu tenho procurado com a minha vivência, a minha experiência, né? Então eu falo para os cuidadores, você precisa ter férias, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Porque o Alzheimer, né, ele começa com essas situações que o doutor falou, né? Esquecer um sal, isso. Mas quando ele progride, né? Quando ele está lá no severo para grave, são situações muito mais complexas, né? Que envolve ali uma dependência total. Cuidado é diário. Então Diário. O cuidado é para tomar banho, para comer, você entendeu? Assim, conforme vai progredindo, vai aumentando a necessidade de cuidado maior e de mais tempo. Mais tempo junto. Você já ouviu falar que vira bebê? Pois é. E é de fato, né? Porque assim, Na verdade, a dependência é total. Né? Total. É para alimentar, é para dar tudo. banho, para tudo, né? Nós vamos ter que remarcar, o assunto realmente rendeu. E olha, quero agradecer muito aqui a presença da Séfora, contribuiu muito, Séfora, principalmente pelo trabalho que você desenvolve à frente aqui, né, fazendo a gestão da Clínica Metabase de Saúde. E o doutor Éder conhecer mais a estrutura. Né? Não, excelente. Igual assim, a Séfora que está à frente aqui da clínica é trabalhar na prevenção desses trabalhadores. A dica principal é essa. É a prevenção. É a turma que é hipertensa e não se cuida, pegar pesado nessa turma e controlar a pressão. É o nego muito obeso, tentar perder peso, Então, entendeu? assim, Esse trabalho aí eu você vou tem que te fazer. apresentar a clínica, doutor, mas É isso aí. o pessoal que está nos ouvindo, assim, a gente sempre vem dar boas notícias, né? Uhum. Nós temos uma equipe, né, de profissionais aqui, onde a gente tem o psicólogo que faz, né, uma abordagem com esses trabalhadores. Nós investimos agora recentemente no profissional da nutrição, né, Isso é bom. que pode estar aí acompanhando esse trabalhador com obesidade, com alguma, né, situação nutricional. A gente tem projetos, né, o presidente Diego Lar tem projeto para uma academia. Um educador físico para avaliar que o trabalhador e programar uma atividade física para ele é excelente. Uma academia, né, que vai ser de grande valia para esses trabalhadores. Então a gente tem tentado trabalhar todos os eixos ali, né, para que esse trabalhador tenha qualidade de vida, para que esse trabalhador, e não só ele, mas a sua família também, né, viva bem. Esse é o maior intuito, né, do sindicato hoje. O presidente Diego Lar não enxerga o trabalhador só como o funcionário da empresa. Ele enxerga o trabalhador como um todo, né? E eu acho que isso é o mais importante e é o que está valendo a pena, né? Uma das últimas novidades que a Séfora trouxe está disponível aqui para os associados e também para os dependentes. Esse programa, doutor Éder, o Bem-Estar Bem, ele era específico para uma empresa. E aí são vários passos que o trabalhador, ele vindo aqui, cuidando da saúde, olhando como é que está a questão psicológica, e tem a questão da nutricionista, Séfora, que você ajudou aí a
a ampliar, porque antes era só para a empresa, agora abriu-se para todos os Trabalhadores. todos os associados. E Então, familiares. familiares também. Olha só. Então, assim, além de tudo isso, quer dizer, o presidente Diego acertou e muito a diretoria com esse, né, olhar e com os ouvidos sempre muito atentos. Tem um programa de mãos dadas, onde eles vão na porta da fábrica para saber do trabalhador o que realmente ele está precisando, está necessitando. E o resultado é esse aqui. O sindicato que hoje é referência no Brasil pelo número de associados que tem. Enquanto a média nacional é 7%, 11%, aqui é 94%. Muito bom. E aí é isso. Para fechar, eu quero deixar uma dica, né, porque a gente falou muito sobre o mal de Alzheimer. Em 2021 foi feito um filme, eu gosto sempre de filme, né? O pessoal sabe aí, eu sou documentarista. O Anthony Hopkins ganhou o Oscar de melhor ator no filme Meu Pai. E é um filme, eu não sei se o Dr. Éder chegou. Eu não lembro desse, mas vou procurar. Eu gosto muito, viu, fechando. Tem vários, eu tinha uma lista, tem vários filmes relacionados a doenças neurológicas. É interessante. Mas esse é especificamente sobre o Alzheimer. Meu Pai. Meu Pai. E aí fica a dica, porque o filme ele incomoda a gente de uma forma, pelo menos a mim. E ali mostra uma realidade de um jeito que você fica, sabe, aquele soco no estômago. Você fala, meu Deus, se isso acontecer com a minha família, como é que eu vou lidar com isso? Anthony Hopkins dispensa, né, comentários, ganhou o Oscar pela sua interpretação como aquele pai que já está com idade mais avançada e está com problema. E tem a questão da filha, da família como um todo. Então, assim, é uma reflexão muito importante o que o senhor colocou aqui a respeito, esse exemplo que o senhor deu dessa notícia. Eu acho que valeu muito a pena a presença do Dr. Éder aqui para a gente esclarecer tudo isso, né? E está convidado a voltar para a gente falar só sobre o sono, viu, doutor? Tá bom. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Eu vou acessar depois para dar uma olhada como que ficou essa entrevista e, assim, maravilhoso. A estrutura, primeira vez que eu estou vindo aqui, eu vim aqui, acho que até uns 15 anos atrás, e estou vindo e eu vi aí que cresceu. Né? Então, parabéns ao Diego, né? O presidente, parabéns a ele, parabéns ao trabalho da Cefro aqui, que com certeza ela tem, né, uma bagagem muito boa, né, para ajudar no desenvolvimento dos projetos na área de saúde aqui do sindicato. E sempre que possível estarei aqui. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós aqui agradecemos. Cefro, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui, trocar experiências com profissionais tão gabaritados, com profissionais humanos, né? E que é o profissional de referência para toda a nossa cidade, né? Para todos os nossos trabalhadores e associados. É isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou, esteve conosco. Na produção tivemos a Natália e também o nosso produtor aqui, nosso grande Tiago, mestre dos mestres. Cadê o Tiago Santos aí, ó. Valeu, meu irmão. Mais uma aula hoje, como diz também o nosso diretor, o Danilo Cândido. Cada vez que vem, né, um convidado aqui, como foi hoje o Dr. Éder Cássio, é uma aula que a gente tem. Com certeza foi isso, né, que todos nós aprendemos. Foi muito bom ter estado com vocês. Tá? Compartilha, comente. Vai ser um prazer a gente fazer essa interação. Um grande abraço a todos. Até o próximo Metabase na Cidade. Em breve tem mais Metabase na Cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.